que você precisa ser na sua vida? Um tanto de coisa. Mas, mais especificamente, você precisa aprender a ser igreja. A viver como o povo escolhido de Deus. Na comunidade dos salvos, daqueles que foram iluminados no entendimento. Daqueles que têm a consciência, não em questões simplesmente cognitivas, como eu disse. Mas um dia, Jesus te fez uma pergunta e você respondeu. Um dia ele perguntou para você, quem sou eu para você? E você disse, você é o meu Messias. Você é o meu Salvador. Você é aquele que foi à cruz no meu lugar, saciou a ira de Deus e me colocou em uma nova condição justificada diante do Pai. E agora eu sou aceito para uma família, eu sou regenerado para um propósito. É a consciência do cristão. Faz sentido para vocês? Então a igreja não é lugar da gente desenvolver só o serviço, mas é lugar de desenvolver uma consciência. Faz sentido para vocês? Porque todo serviço que não provém de uma consciência redimida é idolatria. É um culto com fogo falso. Porque é um culto que é feito na própria consciência, nas próprias concepções. Por isso que a pessoa regenerada, ela serve não por livre e espontânea pressão, mas ela compreende que ela nasceu para aquilo dali. Faz sentido para você, gente? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é uma pedra aqui? E aí a gente tem algumas interpretações de que isso que Jesus está falando é que Pedro é a pedra da igreja, onde a igreja é construída, é edificada, de que a pedra que Deus está falando aqui, tu é Pedro, né? Tu és uma pedra, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Talvez a consciência, aquilo que Pedro falou aqui, é sobre essa consciência que eu edifico a minha igreja, ou Jesus poderia estar falando de si mesmo, sobre essa pedra, ou seja, sobre mim mesmo, né? A igreja edificada. É muito difícil a gente dar um parecer, mas eu acho que se a gente pegar um pouquinho de cada um aqui, a gente consegue compreender bem. De fato, Pedro é uma pedra onde a igreja começa como um principal ali, né? Se a gente não tivesse tanto problema, interferência católica romana, a gente entenderia esse versículo um pouco melhor. Mas talvez essa consciência de Pedro aqui é a consciência sobre a qual a igreja é edificada. Ou a gente poderia também compreender que Jesus Cristo é a pedra de edificação da igreja. E nós estamos estabelecidos sobre esta pedra, sobre essa rocha que é Jesus Cristo. A questão é que faz sentido para mim aqui, talvez para vocês também, é que a igreja e Cristo são quase algo unidos, onde ao mesmo tempo que nós estamos edificados nele, ele também está trabalhando em nós. Ele também está construindo a gente como a igreja dele aqui na terra. É como se a gente fosse, e talvez algumas pessoas vão dizer que tu és Petros, né? Ou seja, um fragmento de pedra ou uma pedra. É que Jesus está falando que Pedro é uma pedra, mas que todo aquele que tem essa consciência de salvação, a consciência do Messias, é um pedaço de pedra que é colocado nessa edificação. É mais ou menos como essa parede aqui, onde cada uma pessoa é uma pedra aqui. E quando a gente dá um passo para trás e a gente vê uma construção, a gente vê que essa construção é feita de muitas pedras. Então, no final das contas, pode ser que a igreja seja feita de muitas pedras mesmo. Porque é isso que Jesus vai falar. É isso que Pedro vai falar, outro momento, desculpa. Que nós somos pedras, né? Nessa construção de Deus que Ele está edificando. Então a gente pode pensar muito aqui, gente. A gente tem muita coisa para pensar sobre esse versículo, tem muita coisa para pensar nas palavras de Jesus. Então perceba que as Escrituras não é uma receita de bolo que você leu, entendeu e acabou. Mas é algo vivo, que dia após dia se renova e que dia após dia vai dizendo para a gente como nós devemos viver, como nós devemos ser nesta vida. A questão é que a igreja parece que é além de um edifício, essa linguagem, né, de edifício, de árvore, de videira, várias imagens vão aparecendo, né? Mas parece que a igreja não é simplesmente uma construção estática, mas a igreja é uma estratégia de Deus para a luz no mundo.
Porque o versículo continua, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, existe uma missão da igreja. E a missão da igreja parece que é algo tão interessante, poderoso, né? Porque as portas do inferno não conseguem prevalecer contra a igreja de Jesus. Né? E o que é porta aqui? E aí, quem gosta aqui de filmes medievais, como eu gosto também, né? E a gente pode usar um pouco da imaginação aqui, é aquela história, né? De que quando você tá lá, né? Tem um exército ali para invadir um castelo, né? Para invadir ali aquele território inimigo, e você sabe que nesse castelo existem grandes muros e existe aqui uma porta, né? Existem várias portas e uma porta central. E aí o pessoal vai lá, vai batendo com aquela madeirona lá, que eu não sei o nome, né? Que o pessoal me ajuda aí, gente, com o negócio aí, usa a imaginação. Vai batendo lá com aquele pedaço de tronco e aí usa aqueles negócios que voa bola de fogo na porta para destruir a muralha, né? Aquela guerra, gente, ó, filme medieval aí na sua cabeça, né? E aí eu não sei se você sabe que quando cai as portas ali do castelo, da fortaleza, acabou a guerra, né? Porque quem tá fora ali doido pra espadada, aquela coisa toda, né? Qual é o objetivo? O objetivo agora é pegar o líder do exército que está ali comprimido ali dentro daquelas fortalezas, né? Olha só, veja se não faça sentido para vocês. Parece que a igreja está em expansão e ocupando territórios que antes não era do reino de Deus, mas o reino de Deus está tão se expandindo e a gente está chegando em lugares que antes nunca havia chegado, que nem as portas do inferno, que eram algo suntuoso e grande aos nossos olhos, podem resistir à igreja de Jesus. E eu sei que parece uma linguagem triunfalista aqui, mas é a linguagem que o texto fala aqui, que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. E o que é as portas do inferno aqui? Algumas pessoas poderiam dizer que isso aqui é a própria força da morte ou a força do pecado. E então essa guerra que nós estamos travando no mundo é uma guerra onde nós estamos chegando com a luz do Evangelho ou a consciência de quem Cristo é e aquilo que Ele faz, de que onde abundou o pecado e a morte, agora a graça de Deus está destruindo as fortalezas do inimigo. Então parece que ler esse texto aqui, pelo menos para mim, é uma convocação a uma guerra que está sendo travada no mundo. E aí, sem ir para o lado aí da batalha espiritual, né, que a gente fica batalhando subjetivamente pelo mundo, parece que a gente é chamado com a nossa mente, coração e ações a ir para o mundo como luz, levando a palavra de Deus, a consciência de Cristo como o Messias, o Filho do Deus vivo. E esta mensagem é a mensagem que é luz em meio às trevas. Parece que é essa mensagem que acaba e destrói o poder do pecado e da morte. Ou seja, o próprio inferno se curva diante da mensagem do Evangelho. Então eu faço uma pergunta aqui para vocês aqui, para fazer uma pausa. Quem nos ensinou a ser passivos diante da vida? Quem nos ensinou a ser uma igreja inofensiva diante dos desafios que o nosso século reservam para nós? Quem nos ensinou a ser covardes quando o chamado é ide, pregai o evangelho em todo o mundo, quando Jesus nos chama a plantar novas igrejas, quando Deus nos chama a evangelizar, a cuidar de pessoas, a educar as nossas crianças, a se envolver em política, a construir projetos de ações que tentam ou visam diminuir a diferença social que existe no nosso país? Quem nos convenceu da passividade? Quando o que Cristo nos chama, a imagem que Ele usa é de uma igreja que está avançando e nem o inferno tem capacidade ou poder para prevalecer contra a igreja que avança. Quem nos ensinou a passividade? Quem nos ensinou o comodismo? Então, para começar o ano da maneira certa, pelo menos para nós, é a gente começar com essa consciência de que a gente não está aqui a passeio, certo? Como eu disse e repito mais uma vez, a vida é dura, curta e incerta. Então a gente não sabe quanto tempo tem, né? Como disse o outro. Então, para quem não sabe quanto tempo tem, a gente tem pouco tempo então. Todo tempo é precioso para nós. Então que eu e vocês, e aqui a gente está falando com todos os crentes aqui, né?
todo mundo aqui é crente, é nascido de novo, é bom você começar o ano com esse senso de missão, esse senso de intencionalidade, onde Paulo diz a Timóteo, né, que o bom soldado não vive para agradar a si mesmo, mas vive para agradar o seu Senhor. Ele não se preocupa com o próprio bem-estar, mas ele está em missão. E existe uma missão muito bem definida para nós. Se você olhar para as Escrituras, essa missão ela vai aparecer com outras palavras. Nós somos chamados a frutificar, a crescer, a desenvolver nossas habilidades, dons, talentos, cuidar do nosso casamento, educação dos nossos filhos, ser diligente no trabalho, a não compactuar com o mal, pelo contrário, fazer o bem. A gente tem muitas tarefas a desenvolver, mas nenhuma dessas tarefas vão ser bem desenvolvidas se a consciência de que Jesus não é simplesmente um profeta, mas Ele é o Cristo. E se Ele é o Cristo, Ele também é o nosso Rei, o nosso Senhor. E é por isso que nós oramos, venha o teu reino, porque nessa história de venha o teu reino, os súditos já estão sendo preparados. Antes de ver o mundo transformado, nós precisamos estar transformados também. Amém, gente? Ninguém aqui está a passeio, não. Eu sei que é bom a gente almoçar junto, festejar junto, brincar, jogar FIFA junto. A gente vai fazer essas coisas, mas que essas coisas não nos distraiam da nossa missão. A gente para ser alcançada na nossa cidade, nas nossas cidades. A gente que vive sobre o domínio, pessoas que estão padecendo sobre o domínio do inferno, pessoas que são controladas pelo pecado, pessoas onde a morte ela impera sobre a vida das pessoas, no psicológico, no espiritual, no físico. E eu sei que a gente pode desejar um presidente melhor, um governo melhor, que mude isso para nós, mas em nenhum momento as Escrituras nos dizem para colocar essa confiança em homens. Pelo contrário, Cristo nos chama a uma missão. Certo? Então, quando a gente for ler o chamado de Jesus, ide por todo mundo, use esse texto aqui para poder servir como um base para entender o que é ir pelo mundo. Vão pelo mundo, pregue o Evangelho. Vão pelo mundo, façam discípulos. Vão pelo mundo, batizem pessoas de todas as nações. Por quê? Porque essa é a maior ferramenta, ou a maior arma de Deus para vencer o mal. Certo? Para vencer o pecado, para vencer o inferno. Porque enquanto nós vamos vencendo aqui essas batalhas, chegará o dia em que Ele vencerá com um sopro. E consumará toda essa obra, todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Amém? Então eu poderia fazer assim, dicas de como você ser mais produtivo no 2021, né? Como você conquistar os seus objetivos, né? E a gente já falou sobre isso. Mas o que eu desejo mesmo é que cristãos sejam cristãos, né? Que a gente deseje mais o reino de Deus aqui do que uma simples conquista pessoal. E se Deus quiser, Ele vai promover isso na sua vida. Mas não se esqueça, você está em missão. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser Ele o Cristo. Então, as chaves do reino que estão aqui na mão dos discípulos não é aquela coisa papal, né? Você pode e não pode entrar no reino. É que pela pregação do Evangelho, ao mesmo tempo nós abrimos o reino de Deus a pessoas e ao mesmo tempo quando essas pessoas rejeitam a mensagem, elas também são excluídas do reino de Deus. É uma mensagem que divide, gente. Não vem pensar que o Evangelho ele inclui todas as pessoas, não, porque é algo que fica claro aqui, é que pessoas serão os portões abertos para ela aí, as chaves do reino de Deus, e outras não. E aí você fala, como assim, a gente que tem esse poder de fazer isso? Não estou falando que é a gente não, estou falando que a gente tem uma chave. Que o Evangelho, quando é pregado e as pessoas rejeitam a nós, como diz Jesus, entrem nas casas, quando as pessoas rejeitarem a vós, não estarão rejeitando a vós mesmos, mas estarão rejeitando quem? A mim. Ao mesmo tempo, elas fazem isso. Então, o efeito do Evangelho é isso mesmo, viu?
A gente vai pregando o evangelho pelo mundo e fica cada vez mais evidente que que certas pessoas odeiam mais e têm mais desprezo pelo evangelho, e outras sabem que deveriam, não são merecedoras do evangelho, mas elas precisam daquilo. Cada vez mais que o evangelho avança, essa consciência vai ficando clara para nós. Então é um duro discurso. E às vezes você vai ficar chateado, porque você vai pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas vão fazer descaso de você ou da mensagem que você carrega. Mas qual que é o problema aqui? É quando você leva isso para o lado pessoal, porque quando eles rejeitarem a mensagem que nós levamos, eles não estão rejeitando a nós mesmos, mas estão rejeitando o próprio Cristo. Porque é isso que as Escrituras dizem, que quando eles rejeitarem aquilo que nós temos a dizer sobre Ele, eles estão rejeitando o Filho de Deus, que veio a essa terra para ser levado à cruz, para sofrer a maior punição que um ser humano poderia suportar. Não digam isso a ninguém, era o conselho de Jesus. E agora que o conselho é digam, a gente guarda a mensagem. A mensagem aqui é: não digam isso a ninguém, não falem isso ainda, não chegou o tempo. E agora que chegou o tempo, a gente se cala. Gente, eu falo com você. Quem nos convenceu da passividade? Quem nos convenceu de fechar a nossa boca quando aquilo que nós recebemos de graça está disponível para qualquer pessoa? Para a gente poder anunciar a qualquer pessoa. Então, digam, né? Poderia transformar aqui agora não o versículo, mas a interpretação dele para nós. Digam às pessoas agora quem é o Cristo. Nos cultos, digam às pessoas quem é o Cristo. Nos louvores, digam às pessoas quem é o Cristo. No serviço, digam às pessoas quem é o Cristo. No trabalho, no dia a dia, digam aos nossos filhos quem é o Cristo. Eu sentei com o Kenan, que é o meu filho, né? No dia do Natal, sentei com ele à mesa e perguntei para ele: você sabe o que é o Natal? E ele me deu uma concepção muito parecida da população evangélica sobre o que é Natal. E eu expliquei para ele o Evangelho. Por que é necessário que o Cristo nasça? Por que é necessário que o Cristo morra? E por que é necessário que Ele ressuscite? Para que ele seja convencido que Cristo não é simplesmente um profeta que faz coisas boas para nós, mas que Ele é o Cordeiro de Deus, que punido por Deus, tira o pecado do mundo e nos promove uma relação de paz com Deus. Digam aos nossos filhos, digam aos seus parentes, digam aos seus amigos quem é o Cristo. Amém? Então, tem muita coisa para a gente falar na igreja, né? Mas se um dia essa mensagem sair dos nossos corações ou dos nossos púlpitos, aí está a ruína da igreja. Porque Jesus Cristo edifica uma igreja que é promovida sobre essa consciência aqui. Faz sentido para você, gente, isso? Começar o ano nisso, né, com essa mensagem é pensar que Jesus estava aonde? Cesareia de Filipe, 37 quilômetros de Jerusalém, talvez uma extremidade ao norte, talvez a maior extremidade ao norte que os discípulos chegaram foi Cesareia de Filipe. Chegaram ao confins de Jerusalém, podemos dizer, do território. E é como se eles estivessem falando assim, ó, nós chegamos até aqui. O Evangelho chegou até aqui, ó, para que vocês vejam o que há pela frente ainda. Que depois do limite, depois do fim aqui, ainda existe mais. É como se Jesus estivesse preparando eles para um novo ano ou para um novo começo. Onde vocês andaram comigo, vocês aprenderam comigo, viveram muitas situações comigo. Mas cheguem daqui para vocês olharem o mundo que existe ainda, de pessoas e nações para serem alcançados. Onde a Igreja de Deus irá avançar, e está avançando, graças a Deus. E fortalezas têm caído. A gente não pode se esquecer disso, pessoal. Deus irá levar a igreja dele longe. Amém? Então, isso aqui é só um começo mesmo. Deus está expandindo a igreja dele, que não é a missão 16-18, né? A missão 16-18 é uma comunidade dentro da igreja dele,
Mas a igreja de Jesus está sendo espalhada e as pessoas falam assim, mas para que mais uma igreja? É porque o inferno é isso mesmo, o inferno ele está lá. E a igreja ela vai se expandindo e onde havia inferno, agora haverá reino de Deus. E as pessoas poderão dizerem, né, que elas de fato foram transportadas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus.